Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história de Konoha Sato, uma jovem que reencarna no mundo de sua própria história sombria, escrita durante o ensino médio. Agora ela, como Yana Magnolia, a pior vilã de sua criação, em uma aventura de fantasia sobre amor e magia, envolvendo a filha de um conde e cavaleiros que a amam. Konoha, ao abrir os olhos, ela percebe que ela está no corpo de Yana, a vilã, né? A personagem que ela mesma concebeu como a antagonista em sua história. Estou falando de A História Sombria da Vilã Reencarnada. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio, a Yana, ela sabia quem era a vilã por trás de tudo que estava acontecendo, né? Calma aí que eu acho que eu me penteei o cabelo. Né? Ela já sabia quem era a vilã da história, né? Quem era a pessoa que estava por trás do sequestro das moças bonitas, das moças belas, né? Das mulheres belas, das moças sequestradas, pois ela sabia que a duquesa Amaryllis que estava por trás disso. Então ela decide pular a janela para fugir ali, para poder ela mesma enfrentar a Amaryllis e encontrar a área secreta lá onde estavam as mulheres que foram sequestradas. Ela tinha se lembrado dessa parte da história naquele momento, né? E aí ela parte para procurar, só que ela acaba, né? Ela procura a entrada para o subsolo, porque ali teria uma câmara secreta e tudo mais, uma entrada para uma coisa subterrânea. E ela acaba abrindo uma porta do quarto onde estava o Chanel. E ela sai correndo, pois ela tinha que achar as mulheres. Ela não podia ficar tempo suficiente ali com o Chanel. Mas ela acaba indo pro beco sem saída e decide pedir para ele, né, ajudar ela a achar, e ela aposta a própria vida para isso, né? Fala assim que se não acharmos algo que incrimine ou a entrada para um lugar secreto, né, que a própria Amaryllis escondeu, que é onde as mulheres sequestradas estão, você pode me prender, pode me levar pro corredor da morte, né? E ele, querendo que ela fosse a pessoa por trás disso tudo, ele aceita, né? Ele aceita para a polícia, pois o Gnoford e o Sol sabiam que ela tinha mudado, ela provou essa mudança, né? Ela provou que sim, ela tinha mudado. Nessa busca eles procuram o quarto da Amaryllis, mas não encontram nada, então ela acaba se lembrando, né, daquele momento que a sua irmã Konoha tinha pedido para ela ir junto com ela, né? Por quê? Porque a duquesa Amaryllis tinha chamado ela para tomar um chá. Mas isso era justamente para sequestrar a Konoha, né? Só que ela queria encontrar a Menoa. A Menoa tinha sido sequestrada pela Amaryllis, né? Que ia ser na estufa, né? E aí ela se lembra disso e pergunta pro Chanel o que teria acontecido para ela não ter feito nada naquele momento do chá, né? E aí o cara fala assim que podia ter uma terceira pessoa, né? Poderia ter uma segunda pessoa, uma terceira pessoa ali que atrapalhou os planos da Amaryllis. E essa pessoa nada mais nada menos que o Sol. O Sol estava ali de guarda-costas da Konoha, então praticamente não daria para fazer nada com ela, justamente porque o Sol já estava próximo dela, né? E com isso ela acaba se lembrando que a entrada para o subsolo poderia estar na estufa. Porque se ela fosse fazer algo dentro da estufa, ela teria que levar ali para um lugar um pouco mais perto. E quando eles vão até lá, ela procura na moita, né? Ela procura na moita coisas que pudessem fazer uma passagem secreta abrir. Só que quando ela olha para a estátua e vira a cabeça da estátua, ela faz um sonho de clique, né? Como se tivesse aberto ou feito alguma coisa, né?
E com isso ela ouve um barulho e olha para trás e acaba vendo que o Chanel tinha levado uma paulada para dormir, né? Porque eles encontraram a entrada secreta. E a própria Yana acaba levando a mesma coisa, uma paulada na cabeça. E desmaia. E a Konoha finalmente, depois de ficar dormindo um episódio, metade de um episódio, quase um episódio inteiro, né? Ela acorda e sente que algo estava estranho. Ela sente como se tivesse uma escuridão abraçando aquele lugar, aquela casa, né? Quando a Yana e o Chanel, eles acordam, eles estavam presos, né? Eles tinham sido pegos. E a Marília estava lá com a sua luxúria. Algumas moças ali do lado dela, se beijando, beijando ela e tudo mais, né? E aí, as garotas estavam babando em cima dela, acaba beijando uma delas, né? E ela decide que vai fazer a mesma coisa que fez com a irmã do Chanel com ele. Decide que vai fazer com ele o que ela fez com a irmã dele. Mas ela não consegue tirar a roupa dele. Então ela se volta pra Yana, que acaba falando algo que tinha mudado, e lança algo que só fazia efeito se fosse a Konoha dizendo, né? Ela fala que não iria por esse caminho, que não se tornaria uma vilã, que ela tinha mudado e tudo mais. E ela lança uma coisa, porque como foi ela que criou a história da Marilis, criou a história da Konoha, criou a história da Yana, ela sabia o que a Konoha tinha dito pra ela dentro da sua história original, né? E aí, por conta disso, né, ela acaba dizendo, só que ali não faz nenhum efeito, né? Por quê? Porque a Amarilis tinha uma irmã que queria que ela continuasse bela, no caso, a Amarilis continuasse bela. Só que não é a beleza exterior, no caso. É a beleza interior. Ela queria que ela continuasse bela dentro do seu coração. Uma pessoa gentil, uma pessoa charmosa, amorosa. E ali o próprio Chanel, ele solta as correntes, quebra a própria mão. E ele pede pra Yana fugir, só que ela decide não fugir. Decide enfrentar, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.